Doutora Raquel Moleiro, seja muito bem-vinda ao Doutor Me Consulta, doutora. Oi, gente, boa tarde. Estou aqui feliz de estar na Rádio Monte Roraima e vamos entregar aqui um conteúdo muito legal para vocês. Vamos? Vamos. Olha, o Doutor Me Consulta na sua semana de estreia já traz ela, porque muita gente hoje em dia, a obesidade é um problema de saúde seríssimo que afeta milhões de brasileiros, milhões no mundo inteiro, né, doutora? Sim. E aí, um dos tratamentos utilizados para a obesidade é a cirurgia bariátrica. Exatamente. Conta pra gente um pouco, vamos começar do início. O paciente que tem indicação para fazer cirurgia bariátrica. Paciente que tem indicação... vamos lá. Que tem indicação para cirurgia bariátrica. Então, o paciente que tem... A gente sempre vai pensar no IMC. Uhum. E aí, o que é esse tal desse IMC, doutora? É quando a pessoa pega o peso e divide pela altura 2 vezes. Então, peso, divide pela altura de novo. Uhum. E aí, a gente vai ter alguns números que vai sair a respeito disso. Sim. Então, a partir desse resultado, a gente vai saber se a pessoa tá com peso normal, peso sobrepeso, se tá com obesidade de grau 1, 2 ou 3. E aí, a cirurgia a gente indica para quem tá com o IMC 35 ou 40. E isso quer dizer, então, é obesidade grau 2 ou obesidade grau 3. E aí, doutora, mas sempre eu preciso ter algum tipo de doença para poder operar a cirurgia bariátrica? Não, a pessoa com obesidade grau 3, né, o IMC acima de 40, mesmo sem nenhuma doença, ela já tem uma doença por ser a obesidade. Então, para essa pessoa, a gente já consegue indicar a cirurgia. Só que tem um detalhe. Como a cirurgia ela é um dos tratamentos para a obesidade, a gente sempre tem que ver o histórico da pessoa. Então, assim, não é só fazer essa continha e falar, olha, tenho peso, vou operar. Vou fazer. Não, ela é uma parte de um tratamento, né? Então, a pessoa tem que ter tentado outras coisas, tem que ter tentado uma dieta, tem que ter tentado ir numa nutricionista. Às vezes, a pessoa faz tentativa com medicação. E aí, tem que ter tentado pelo menos por 2 anos, entendeu? Já tem um histórico, assim, de que estava tentando, fazendo por onde, e mesmo assim não teve um resultado esperado, a obesidade não entrou em controle. Aí, sim, a gente faz a continha, pega esse histórico e aí a gente pode fazer a indicação da cirurgia. Doutora, muita gente que está ouvindo o programa agora, você que está sintonizado, são exatamente 14 horas e 35 minutos. Estamos ao vivo aqui com a doutora Raquel Moleiro, cirurgiã cirurgiã bariátrica. Doutora, como a senhora falou agora há pouco, eu tentei emagrecer, para quem está uma vida inteira tentando, tomando remédio, fazendo aquelas dietas mirabolantes, assim, que você... até de laxante a dieta da sopa, de não comer nada, só beber água. E aí... tem aquele famoso efeito sanfona que não adianta em nada, que a pessoa sempre volta a engordar. O mais difícil não é perder peso. Muitas vezes eu recebo pessoas que já perderam grandes quantidades de peso, às vezes sozinhas, às vezes com o auxílio de medicação, às vezes, enfim, de várias formas. Só que o problema da obesidade não é essa perca de peso, é manter esse peso perdido a longo tempo. Então a pessoa perde peso e depois acontece alguma coisa que a obesidade volta a atacar. E aí, sim, né, que seria também uma das coisas que a gente vai ver sobre a indicação mesmo. Por exemplo, a gente tem o uso das medicações, né? Muitas vezes as pessoas usam a medicação e conseguem chegar no peso. Quando chega no peso, para a medicação. Aí não vai dar certo. Eu já tô magro mesmo, chega, não quero mais tomar esse remédio. Porque o que fez a pessoa entrar no peso foi o tratamento. Qual era o tratamento? A medicação. Então, a obesidade é uma doença crônica. Por isso que eu falei, o mais difícil não é entrar no peso, o mais difícil é manter o peso perdido a longo tempo. Por quê? Porque é uma doença crônica. Como assim, doutora? Pelo amor de Deus. Diabetes. Uma pessoa que diagnostica diabetes, ela vai ficar usando medicação para sempre, não é isso? Isso. A pessoa que diagnostica pressão alta, ela também usa medicação para sempre. A obesidade também é uma doença crônica, então o tratamento tem que ser para sempre. Então a medicação, a gente às vezes vai avaliar, ela vai ficar por um longo tempo. A cirurgia, ela fica exercendo o seu mecanismo no organismo da pessoa para sempre, mas a pessoa tem que continuar cuidando da saúde dela, tem que continuar com uma vida ativa, tem que continuar se alimentando bem. Por quê? Porque a obesidade é uma doença crônica e a cirurgia ela não cura
Ela entra no controle, ela é a melhor mecanismo, a melhor ferramenta da medicina hoje para que a pessoa consiga manter o peso a longo prazo. Doutora, mas se virar bagunça também, às vezes difícil, pode ter um pouco uma recidiva, né? Olha, por exemplo, digamos que a pessoa, ela decidiu fazer a bariátrica, a cirurgia bariátrica. Ela já tentou de tudo, ela não conseguiu emagrecer, única forma mesmo, último estágio é a cirurgia bariátrica. Como é a preparação dessa pessoa? A gente sabe que é necessário uma autorização e uma equipe multidisciplinar para ter um acompanhamento antes da cirurgia. Explica pra gente um pouco esse processo. É um processo muito interessante porque a gente não vai operar uma pessoa que ela não se preparou para isso. O ideal é que isso não seja feito, pelo menos não é o que eu faço. Eu sempre procuro preparar a pessoa. Então, ela precisa, sim, de um acompanhamento com o nutricionista, que pode ser da própria equipe. Então, geralmente, os cirurgiões bariátricos têm a equipe deles, né? Por exemplo, tem a mim. Então, faz, sim, um acompanhamento com o nutricionista, com o psicólogo. Precisa também de uma avaliação do endocrinologista para avaliar quais foram as tentativas dessa pessoa, se ela realmente está com isso já faz bastante tempo, se ela já estava tentando, ou se tem alguma coisa, por exemplo, às vezes não é o último estágio a cirurgia bariátrica, às vezes ela é um melhor tratamento para aquela pessoa que às vezes está com um problema no joelho e não está conseguindo fazer atividade física porque o peso é muito alto, está com um problema na coluna e também não consegue fazer. Às vezes tá até acamada, entendeu? Porque realmente sente muitas dores. Porque várias doenças crônicas, hipertenso, diabético, é uma série de fatores que leva a pessoa a fazer a cirurgia, né, doutora? Esse quadro todo melhora, né? É incrível. Sim, porque a obesidade ela é uma raiz de vários outros problemas. E a gente matando essa raiz, não matando, né, a raiz, mas assim, tratando com veemência, a gente consegue uma melhora muito grande de outros problemas. Aí só para resumir aqui, então faz essa preparação com essas pessoas, com o cardiologista para ver como é que tá o funcionamento desse coração para ir para uma cirurgia. Então a pessoa vai realmente muito bem preparada para uma cirurgia dessa, faz diversos exames, ultrassom do fígado, da vesícula, endoscopia. E só é liberada com o aval de cada profissional, né? Mundo. Se não tiver um aval de algum desses médicos, aí a gente prepara mais tempo a pessoa, porque pode ser que tenha alguma coisa que precisa ser melhor trabalhada antes dela ir para a cirurgia. Perfeito. Isso. Doutora, qual é o método mais utilizado hoje de cirurgia bariátrica? Você costuma fazer qual? Mais mais indicado? Então, é que a gente sempre vai avaliar qual que é a indicação do paciente. Né? Então, tem pacientes que vão se beneficiar mais do bypass e tem pacientes que vão se beneficiar mais do sleeve. A diferença entre os dois. O bypass é uma cirurgia que a gente mexe no estômago e no intestino. Então, deixa o estômagozinho pequenininho e faz um desvio no intestino também. Ela é ótima para as pessoas que têm diabetes. Geralmente, o diabetes dá uma controlada muito boa a partir desse que chama bypass. O sleeve, como é que ele funciona? A gente mexe só no estômago, a gente deixa o estômago bem reduzido. E aí, ele ajuda muito a pessoa a perder peso. A perda de peso, ela é parecida. Às vezes, no bypass, perde um pouquinho mais. Mas sempre a gente vai ver a indicação, né? No consultório, a gente avalia. Sempre é bom perder mais, né? Depende, né? Depende. Olha, quais são os possíveis riscos da cirurgia? Existe, né? É uma cirurgia que é uma cirurgia de grande porte, a gente precisa fazer a cirurgia com anestesia geral, então tem que ser bem avaliado no pré-operatório esse coraçãozinho, se tá realmente bem, se não tem nenhuma alergia, se tá tudo certo com o paciente, até porque o paciente que vai para uma cirurgia dessa, ele provavelmente já tá com outras doenças. Exato. Então, esse é um paciente de risco. Esse paciente, ele se pegar uma apendicite, é mais difícil. Se tiver um problema na vesícula, é mais difícil. Então, a gente tem que preparar muito bem esse paciente. E da cirurgia em si, as coisas que a gente mais tem preocupação é com algum tipo de sangramento ali que pode acontecer, mas o paciente sendo bem preparado, fazendo com uma boa equipe, uma equipe que tem expertise na área. A gente minimiza muito isso. E a outra coisa é quando o paciente às vezes come alguma coisa antes do momento. Como assim? Depois da cirurgia a gente tem um período de adaptação da dieta. Então a gente passa por uma dieta líquida, depois uma pastosa, depois uma branda e a pessoa realmente tem que fazer aquilo. Porque a gente deu pontinho.
tá cicatrizando ainda. Então não pode, os maiores perigos são realmente comer o que não deve antes da hora, nesse período da adaptação da dieta. Tudo é uma etapa, né, doutora? Existe o pré-operatório, que é aquela preparação com todos esses profissionais, com essa equipe multidisciplinar, é psiquiatra, é psicólogo, é endócrino, é nutricionista, é cardiologista, é fisioterapeuta respiratório também, Sim. É tudo, né? Aí depois vem a operação em si, e aí depois da operação, essa fase aí que você tá falando da alimentação, Da alimentação, né? Isso, que a gente vai. Fica uma semaninha com a dieta líquida, depois vai para uma dieta mais pastosa, só depois de um mês que a pessoa vai comer uma comida mais sólida mesmo, e ainda assim, quando ela já tá comendo a comida sólida, depois ela vai comer pouquinho, às vezes é comparável com o que uma criança come, por exemplo. Nossa. E tem a adaptação dessa pessoa até o momento que ela vai comer de tudo novamente. Então, às vezes, tem gente que faz despedida. Quem tá em período de pré-operatório e tá fazendo despedida, minha gente, não faça isso. Vocês vão voltar a comer as coisas que vocês gostam. A cirurgia, ela não é pra podar, limitar, castigar ninguém. A cirurgia é para fazer o controle de uma doença muito séria, que é a obesidade, e para dar mais qualidade de vida para essa pessoa. Então, não façam despedidas pré-operatórias depois de um período, vocês vão voltar a comer. A gente tem um caso aqui em Boa Vista, que a senhora falou agora, logo no início, quando surgiu essa técnica da cirurgia bariátrica, faz um tempinho já, né? Porque hoje em dia é super comum fazer. E aí, teve um caso aqui em Boa Vista, acho que foi super relatado, de um paciente que fez a cirurgia bariátrica. E aí, ele foi comer um x-tudo, doutora. Aí, ele morreu. Oh, meu pai. Depois da cirurgia. Por isso que a gente um tem dia que após a cirurgia, ele comeu esse... Gente, quem faz cirurgia tem que... É um período líquido total, né, doutora? Sim. É super regrado. Até porque, como pra a doutora falou, tá cicatrização, cicatrizando né? ainda. Do estômago, tá cheio do de intestino. ponto, né? Sim, que é a parte mais delicada da cirurgia. A cirurgia, ela é feita por vídeo, né? Uhum. Atualmente, eu nunca mais vi um caso desse. Eu acredito porque a gente tem evoluído também nesse preparo pré-operatório, né? Exato. Mas assim, a cirurgia é feita por vídeo, é minimamente invasiva, a gente faz 5 a 6 furinhos pequenos no abdômen do paciente. Tem paciente que no pós-operatório nem dor não sente, é esses que eu tenho mais cuidado. Porque quando não sente dor, eu acho que não operou. Eu fico, opa, pera lá, você operou sim, vamos fazer os negócios direito tá aqui, meu filho. Olha. Mas é uma cirurgia, assim, muito, muito boa para quem realmente precisa dela. E hoje em dia é super segura, né? Sim, com a tem os seus capacitação riscos, dos como qualquer cirurgia, né, do doutora? paciente, sim. Existe algum quadro que impeça a realização da cirurgia bariátrica? Quando a pessoa está com uma depressão muito grave, a ponto de, por exemplo, a depressão, ela é uma das coisas que pode fazer com que a pessoa tenha a indicação da cirurgia. Uhum. Então, às vezes, a pessoa está com depressão por causa do quadro que ela não consegue resolver, se sente impotente, às vezes se isola. Mas, às vezes, quando a pessoa está com uma depressão muito intensa, a ponto de, às vezes, até tentativa de, né, coisas contra a própria vida, aí não tem como. A gente tem que regular esse paciente antes, né? Mesmo que ele tenha indicação, a gente tem que cuidar. E se ele tiver algum problema no coração, gravíssimo. Então, assim, a cirurgia ela é muito boa, às vezes, para quem tem uma insuficiência cardíaca, para quem tem uma arritmia, que precisa perder muito peso, para controlar esse coraçãozinho, para ajudar no controle do coraçãozinho. Só que, às vezes, a pessoa tem um problema muito grave no coração, e aí não vai poder fazer por causa que não dá para anestesiar. Então, por isso que a gente tem que passar com essa avaliação no cardiologista. Mas, assim, é raro, eu nunca tive um paciente assim ainda não. Bom, a gente sabe que o objetivo principal é a perda de peso da cirurgia, é a qualidade de vida, é o paciente se sentir feliz, pleno, né, após a cirurgia. Mas uma coisa que todo mundo quer saber, em média, quantos quilos o paciente pode perder depois que fez a cirurgia bariátrica, doutora? Qual o período que ele costuma perdendo depois da cirurgia? Então, em cerca de mais ou menos, o primeiro ano é o ano que mais perde peso. Às vezes a pessoa pode perder peso até por 1 ano e meio, mulher às vezes até próximo de 2 anos, mas 1 ano é o que mais perde peso. Os primeiros 3 meses é onde mais perde peso ainda. Então, no primeiro mês, é esperado que a pessoa perca cerca de 10, 8% do peso total. Então, se eu tô falando de uma pessoa que tem 120 quilos, ela pode perder de 10 a 12 quilos no primeiro mês. No segundo mês, em torno de 8, 7%, e assim sucessivamente, depois vai perdendo um pouco menos. Quanto que é o esperado
Então, assim, se a pessoa, o peso ideal para ela era 60 quilos, por exemplo, e ela tá com 120 quilos, então ela teria aí 60 quilos para perder. A cirurgia, ela entrega mais ou menos em torno de 80% desses 60, entendeu? Então, ela não, geralmente, a gente não espera que perca tudo os 60, que perca 80% do excesso do peso para que ela possa ser considerada uma pessoa saudável. Bom, a gente falou que sobre a questão da alimentação após a cirurgia, existe o período líquido, né? Que é aquele copinho de café, né? Famoso. Sim. Aí depois tem o período pastoso. Pastoso. E depois, sim, com acompanhamento do nutricionista. E depois normal. Isso. É todo um processo, né? Quais as principais vantagens, doutora, de quem realiza a cirurgia bariátrica? Controle de pressão alta, controle de diabetes, menor dores ao acordar. Tem uma paciente minha, muito interessante esse caso. Ela não tinha tanto peso assim para perder, mas ela relatava muitas dores constantes no corpo, que ela não conseguia, às vezes, caminhar 2, 3 quadras. Ela operou, ela já tá com, acho que 8 meses de cirurgia agora, ela tá correndo, gente. Ela tá conseguindo correr. Então, ela tá caminhando 7 quilômetros. Imagina a felicidade dessa pessoa. 7 quilômetros com facilidade, 5 quilômetros com facilidade, ela voltou a correr. E aí, tem outras coisas que envolvem também, né? A pessoa acha roupas com mais facilidade. Isso pode ajudar a aumentar a autoestima. Lembrando, essa cirurgia ela não é uma cirurgia estética, mas ele vem com um efeito colateral muito interessante, que geralmente melhora a autoestima da pessoa. A beleza vem lá de dentro, né, doutora? É incrível. A questão do bem-estar também, né? Aumenta, né? Imagina você poder escolher roupas que você realmente quer usar, se sentir melhor consigo mesmo, perceber que você tá conseguindo controlar uma situação que você estava lutando há muito tempo e não estava conseguindo sozinho, precisou de ajuda, mas o mérito da pessoa que opera e que perde peso é dela. E a satisfação do cirurgião, como é que fica? Me conta. Quando opera uma pessoa e ela fica muito bem? Quando ela volta 50 quilos mais magra no seu consultório e tá sorrindo de orelha a orelha. Tá fazendo atividade física, tá suplementando, tá tomando whey protein, eu fico muito feliz. Eu sou encantada pelos resultados e pela melhora de vida que a pessoa passa. É único, né? É uma virada de chave, né, doutora? Sim, eu tenho uma tia que ela operou, ela é operada. Ela fala assim, olha, Raquelzinha, tinha uma vida antes da cirurgia e depois eu comecei a realmente viver depois da cirurgia. Ela é médica, pediatra. Um beijo, minha tia Ana, querida do meu coração. A tia Ana é daqui? É. A doutora Raquel, gente. A senhora não é daqui não, né, doutora? A gente é tudo no Mato Grosso. Mas tudo a gente Mato tá Grosso. aqui. E a doutora veio de Brasília, não foi, doutora? Eu fiz a minha residência lá, especialização, né? Em cirurgia geral e cirurgia bariátrica eu fiz lá e aí voltei pra cá. Eu sou formada na Universidade Federal daqui. Olha só que legal. E tá vendo esse sotaque? A doutora é do Mato Grosso do Sul, né, doutora? Mato Grosso. Mato Grosso. Isso. Olha, doutora, foi um prazer ter aqui você comigo. Espero que volte mais vezes pra gente poder destrinchar esses assuntos melhores, porque pra um programa só não dá. É muita coisa. É muita informação. Né? Acho que o passo a passo seria mais interessante, né? Mas já deu pro nosso ouvinte querido aqui da Monte Roraima ter uma noção de como é esse processo, do que se trata, né? Dizer que hoje em dia é uma cirurgia super comum, né? Não tem aquele risco que todo mundo pensa. É uma cirurgia considerada normal hoje em dia, né, doutora? Dentro se a gente for fazer uma comparação, tem gente que às vezes eu falo assim, você já fez alguma cirurgia? Ai, nunca fiz nada. Você já operou cesárea? Ah, já fiz cesárea. O risco da cirurgia bariátrica ela é comparado com uma cirurgia cesariana, hoje em dia, em equipes experientes. O grau de comprometimento, de riscos, eles são comparáveis. Imagina, a bariátrica é comparável com uma cesariana. E, gente, outra coisa, a cesariana tem corte, a laparoscopia é um furinho, né, doutora? É um furinho. Ou seja, não tem corte nenhum, é só o alguns furinhos pequeno na barriga e nada mais. Doutora, obrigado. Eu quero que você deixe o seu contato, onde é que você atende, o seu Instagram para todo mundo, né? Sim. Vamos lá, gente. Então, eu atendo na Fisioforma, que é na Capitão Júlio Bezerra, 1554, no Aparecida. O telefone de lá é 98110... Eita, meu Deus. Fugiu aqui. Calma, doutora.
Bom, não tá carregando. Fica Enfim, próximo da Fisioforma. onde? Fisioforma. Fisioforma é perto do Centro de Referência da Mulher e é perto Capitão da Júlio frutaria. Bezerra, Isso, gente. perto da Frutaria Gaúcha. É um prédio bem grande, cinza com roxo. Fisioforma, se vocês derem um Google rapidinho, vocês vão encontrar. Aqui, produção tá demais. O número de lá é 98109-0203. 98109-0203. Lembrando que eu faço cirurgia bariátrica, mas eu faço videocirurgia. Então, se a pessoa precisar de outro tipo de cirurgia aqui, o acesso é por vídeo. Né, doutora? Geral, de qualquer outra cirurgia geral, de vesícula, alguma outra coisa assim, eu atendo também. Faço acompanhamento no pós-bari, que é muito importante, que às vezes a pessoa tem que fazer todo ano. Meus bariátricos de Roraima, que vocês estão escutando, a Rádio Roraima, tem que fazer acompanhamento anual para vocês terem uma saúde plena a longo prazo. E eu faço esse acompanhamento também. É, com certeza. Tem não que pode ter um não. acompanhamento, pra fugir do reganho, pelo amor de Deus, gente. Exato. Doutora, foi um prazer lhe rever. Obrigado pela participação aqui no Doutor Me Consulta. E a gente vai ficando por aqui. Não, antes de ir embora, eu quero, né, claro, agradecer aos meus parceiros, os meus patrocinadores oficiais desse programa maravilhoso. Deixa eu ver, cadê? Não tá por aqui. Enquanto isso, eu vou já desejando um sucesso para esse programa, que você traga outras pessoas muito legais para trazer informação para a nossa população, né, que tá toda aí escutando a nossa agora, rádio. Graças a Deus, o programa Doutor Me Consulta é diário na rádio. Éramos da TV, doutora Raquel também foi a minha especialista do Doutor Me Consulta no SBT. Ficamos 5 anos com o programa lá no SBT. E agora começamos um ciclo novo, maravilhoso, aqui nessa rádio que me acolheu com todo carinho. E o Doutor Me Consulta é isso, é um programa para te trazer saúde, bem-estar, prevenção, diariamente, porque saúde é contínuo, né? Esse programa foi um oferecimento todo especial de Prax Distribuidora, CETER Cursos Técnicos, Oculistas Associados de Roraima, Restaurante Tropical do Norte, Ioga Cintas e Modeladores, Mimelá Moda Infantil, Rosa Atelier, a moda quem faz é você, Lucro Real Soluções, Dona Goma, o melhor café da manhã, Clínica Pro Saúde, doutora Fernanda Pelizete, Computron e Unicesumar, faculdade e vestibular. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua parceria, pela sua mensagem. Doutor Me Consulta volta amanhã a partir das 13 horas aqui na Monte Roraima. Beijo no coração, se cuida. Tchau, tchau. Beijo, gente.